Ele possa conversar conosco, que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Espírito Santo. E na versão A Mensagem, ele começa o capítulo dizendo assim, ó, levando a vida a sério. Quando na NVT ele fala aproxime-se de Deus. Eu gosto muito desse título porque ele já nos dá uma direção de para onde estamos indo e para onde devemos ir. E aqui na versão mensagem ele diz assim: de onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que acontecem em razão? Raciocinem. As guerras acontecem porque vocês exigem. É do meu jeito ou nada feito. Olha que forte isso. É do meu jeito ou nada feito. E para terem o que querem, lutam com unhas e dentes. Vocês desejam o que não têm e são capazes de matar para consegui-lo. Invejam o que é dos outros e chegam a apelar para a violência. Sei que vocês nem têm coragem de pedir a Deus. É claro que não. Vocês sabem que estariam pedindo o que não devem. Vocês são crianças mimadas, cada um querendo as coisas do seu jeito. Vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se tudo o que querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. E acham que Deus não liga? Pois ele mesmo diz: tenho muito ciúme de quem amo. A verdade é que o amor de Deus é simplesmente incomparável. E Deus ainda acrescenta: eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração humilde. Então, rendam-se à vontade de Deus. Ele quer trabalhar na vida de vocês. Digam não ao diabo e ele fugirá de imediato. Digam sim a Deus e ele os atenderá na hora. Chega de se enlamear. Em vez de viver no pecado, busquem pureza de vida. Reconheçam. Vocês estão no fundo do poço. Podem começar a chorar. Não dá para brincar com coisa séria. Ajoelhem-se diante do Senhor. Só assim vocês poderão se reerguer. Mas isso é só Deus que o fará. Não falem mal uns dos outros. A palavra de Deus, a mensagem, seu princípio maior, condena a maledicência. Vocês deveriam honrar a mensagem em vez de pichá-la. Deus é que decidirá o destino da humanidade. Quem vocês pensam que são para se intrometer na vida alheia? Misericórdia. Esse capítulo do livro de Tiago é uma continuação da ideia de conduta humana, de como nós devemos proceder. E ele tem que ser entendido e compreendido dentro de um contexto em que ele escreveu, né? Em que aí as pessoas estavam buscando muitas coisas de forma errada e, em função disso, gerando conflitos entre famílias, entre pessoas, entre amigos e entre irmãos. E a primeira coisa que Tiago mostra e ensina e essa é uma comparação que a gente precisa extrair desse texto, é que os conflitos eles não são externos. Os conflitos eles não vêm de fora para nós. Os conflitos nascem dentro de nós. Nós somos responsáveis pelos próprios conflitos em que nós nos colocamos. Tá? Então, a questão, quando Tiago está mostrando isso, ele está dizendo, né, que, por exemplo, assim, eu desejo tal coisa e esse meu desejo faz com que eu lute por ele e que queira ele. E esse desejo pode ser simplesmente, eu quero ter razão, não importa se eu estou certo ou não. E ele vai mostrando nesse texto, e a ideia que ele quer transmitir é justamente essa, que a gente precisa compreender,
é que o conflito ele nasce dentro de nós, ele não é externo. E se ele nasce dentro de nós, nós temos a capacidade de eliminar o conflito. Então, quando você pensa sobre algumas coisas, alguns desejos, algumas questões que não necessariamente elas possam ser atendidas ou possam se estar é, em harmonia com as outras pessoas, a gente precisa refletir até que ponto que isso realmente é importante para que a gente se submeta a esse conflito, né? E nessa linha de pensamento que Tiago traz, ele faz tem uma outra reflexão que a gente até já fez em outros encontros. É, o que você deseja, ele está alinhado ao propósito, ao seu propósito e à vontade de Deus ou não? É por isso que ele fala, diz assim, vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam invejas, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazem guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Então, o primeiro ponto que Tiago fala era sobre a origem dos conflitos, e o segundo é sobre os nossos desejos, aquilo que a gente pede, né? E isso que é muito importante a gente ter sempre claro e sempre buscar isso, que os nossos desejos eles sejam alinhados com o nosso propósito e com a vontade de Deus. E existe uma referência que fala assim: se eu desejo a vitória, a minha vitória é para quê? É para satisfação pessoal ou para cumprir o meu propósito, a vontade de Deus na minha vida? Então, essas são reflexões extremamente importantes, porque elas determinam um caminho, né? Um caminho da harmonia, que é você evitar os conflitos quando esses conflitos eles não se justificam dentro do seu propósito, e aquilo que você pede, né, e deseja, e às vezes até não recebe, por quê? Porque não está alinhado dentro do propósito. Então a gente tem que saber exatamente o que pedir, buscar o que pedir dentro daquilo que é o nosso propósito e a vontade de Deus. Então essa sequência de pensamento que Tiago vai trazendo e vai mostrando, e quando ele fala das questões do mundo e do ciúme de Deus, ele se refere exatamente a isso. Às vezes, os nossos desejos, os nossos comportamentos, eles estão sempre em conflito entre aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que é a vontade do mundo, né? Eu tinha uma dificuldade de compreensão sobre o que é o mundo, né? O que é o mundo? Todo mundo fala, mas o mundo, o mundo, o mundo, o mundo. Nós vivemos no mundo, né? Mas a ideia que se tem é de que o mundo é um sistema de valores que determinam um direcionamento da sua vida. E esse sistema de valores do mundo, ele não é o mesmo sistema de valores de Deus. Então, o mundo valoriza, por exemplo, a aparência, o mundo valoriza o sucesso, o mundo valoriza o poder, né? E esse sistema de valores que vão determinar as condutas no mundo, eles são distantes da vontade de Deus, né? E isso tem uma marcação prática muito importante, né? E aqui, Tiago, ele fala também sobre essa questão e diz assim, é, por isso a Escritura diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que ele está dizendo? Por que Deus se opõe aos orgulhosos? Porque os orgulhosos, eles tratam e dentro de um sistema do mundo. E na medida que você se torna orgulhoso, você se torna soberbo. Você acha que você é capaz de fazer as coisas, é capaz de determinar o seu destino, enfim, de alcançar tudo aquilo que você deseja. E quanto mais poder, quanto mais esses valores do mundo eles se mostram, mais
você se torna distante de Deus porque você se torna mais autossuficiente. E Deus tem... A expressão é ciúme, né, de quem é, se divide entre aquilo que diz, declara que é filho de Deus e que busca as bênçãos de Deus, mas que valoriza as coisas, esse sistema de valores do mundo. Então, é por isso que Tiago ele fala, né, na medida em que você se mantém humilde, se você se mantém coerente com os sistemas de valores que estão na Bíblia e que revelam a palavra de Deus, a vontade de Deus, quando você se submete a isso, automaticamente você está resistindo ao diabo. E automaticamente, quando você está se submetido à vontade de Deus e resistindo ao diabo, ele vai fugir de você. Então, essa linha de pensamento submeta-se a Deus, submeta-se aos valores de Deus, e que a resistência é natural contra o inimigo, contra o diabo, e ele não se aproximará de você. Então, na prática, a questão é muito simples, né? Submeta-se a Deus, resista-se ao diabo, e ele fugirá de você. E tem uma aqui uma palavra que também sempre me chamou muita atenção, né? De qual é o sentido exato, né? Nós que somos do direito, a gente gosta muito de entender as palavras, né? O que significa? Às vezes até a submissão, né? E muitas vezes a gente se refere assim, a mulher tem que se submeter ao homem, né? Nós temos que se submeter a Deus. E essa palavra submissão, ela às vezes ela nos deixa num campo que é duvidoso de qual é a extensão disso, né? E nessa palavra de Tiago, ele mostra no seu contexto que a submissão não é algo vazio, mas sim é uma obediência consciente. Esse é o sentido, você obedece, mas de uma forma consciente. Porque se você não tiver consciência daquilo que você está obedecendo, você vai para um campo que é um campo de ausência de liberdade, que é uma forma de escravidão, e não de uma aceitação consciente. Esse é um ponto que é muito importante, porque na sequência, né, a gente vai ver no texto de Tiago, né, que ele fala sobre as mãos e o coração, que é um tema que é muito importante que todos nós tenhamos consciência, né, que Eu é... queria só voltar bem rápido no que tu trouxe. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A gente às vezes fala, né, os humilhados serão exaltados, mas isso não está na Bíblia. É o que os se humilham diante de Deus serão exaltados pelo Senhor. E às vezes a gente acha que, tu foi humilhado porque você é insensato, você foi humilhado porque você fez uma coisa errada, você se sentiu humilhado no ambiente e por conta disso você será exaltado, e não é isso. Aqui todas nós, né, conhecemos a Viviane Martinello. Eu gosto muito dela, mas ela traz e no último congresso, a Roberta estava no congresso da Mais de Cristo, a pastora Zenete falou também bastante sobre isso, sobre a gente colocar a boca no pó, sobre a gente deitar no chão, né, com a boca no pó, né, que é colocar a cara no chão mesmo, para orar. E o senhor tinha me falado, dar um testemunho aqui, e eu não queria dar, mas o Paulo falou exatamente sobre isso, sobre a submissão da esposa. Amadas, para a honra e glória de Deus, meu marido está aqui comigo hoje, mas algumas de vocês sabem o quanto eu orei por esse tempo. Só que eu quero que vocês saibam que, assim como vocês, eu também ainda sou insensata, eu ainda tenho rompantes, e ontem mesmo a gente viveu isso. Eu queria muito fazer uma coisa e o Paulo não quis, e ele simplesmente disse: amor, minha bateria social acabou, mas eu ainda queria fazer mais coisa. E eu fiquei muito braba.
muito braba, mas muito braba. Eu fiquei irada, muito irada. E eu tava dirigindo. E eu vinha a 1.000 por hora embora. Puta, discordo. Só que dessa vez foi diferente, porque em vez de falar tudo que vinha na minha cabeça, em vez de xingar, em vez de deixar sair pela minha boca que o meu coração estava cheio naquele momento, e naquele momento meu coração estava cheio de ira, eu teria feito algo que desonraria tudo que a gente viveu no final de semana, e o nosso final de semana foi sobrenatural. Foi incrível, né, amor? Cara, vocês não têm noção do que a gente tá vivendo, assim, ó. Eu preciso tirar a palavra cara da minha boca. A mãe do Paulo pediu pra gente orar por ele, nós oramos por ela 3 vezes. Oramos na quinta noite que ela pediu, oramos no sábado à noite, oramos no domingo de manhã por ela. Isso, assim, gente, eu não sei se vocês conseguem alcançar, porque para nós foi um. A gente ganhou na Mega Sena, assim, esse final de semana. Assim, para mim, em especial, assim, quando eu falei assim, o que que a senhora quer? Se Deus pudesse lhe dar uma coisa, o que que a senhora quer? E ela pediu por saúde. Com 92 anos, ela ainda quer saúde para viver com a família, para viver com os netos. Ela teve um AVC há uns 30 anos, né? Mais, talvez. E ela tem dificuldade de fala. Ela chegou falante, como eu estou conversando com vocês agora, nítido, a gente entendendo tudo que ela falava. E aí foi lindo, assim. E eu colocaria tudo a perder. Mimada, querendo fazer as coisas na força do meu braço. É do meu jeito ou nada feito. Exatamente o que está aqui na Bíblia da mensagem. Vocês exigem, é do meu jeito ou nada feito. E isso, amadas, nos afasta da vontade de Deus para as nossas vidas. Se a gente não tiver sabedoria e discernimento, eu estava muito brava. Uma hora eu cheguei a exclamar: que ódio! Dentro do carro. E uma coisa assim que toda a minha raiva não era só do Paulo ter dito não para o que eu queria fazer. Eu não consigo lidar ficando muito tempo dentro do carro. Eu não consigo ficar muito tempo dentro do avião. Eu fico inquieta. Eu não consigo ficar parada. No avião eu consigo ler, usar o celular, mas ali onde eu estava dirigindo, e aí, cara, eu tenho visto vídeos e eu até quero fazer um convite para vocês. Eu ontem postou um vídeo de uma neuropsicóloga, até mandei pro Paulo, depois eu vou ver se eu resgato para passar para vocês. Ela pediu pro marido dela ficar 5 minutos sem fazer nada. E agora a gente tá conseguindo ficar 10 minutos sem fazer nada. Gente, eu preciso disso. Ficar 10 minutos sem fazer nada, mas sem fazer nada mesmo, assim. Porque ontem eu percebi que o fato de eu não conseguir fazer nada dentro do carro, de eu ter que só dirigir, e a gente pegou trânsito, né, de Rio do Sul até Itajaí, ali até antes lá desse, onde é que nós estava. Eu não sei, eu só vou no GPS, tá? Eu não sei por onde eu ando. Eu tava muito irritada, eu já tava de saco cheio de estar dentro do carro. Mas isso não me autoriza a... Ainda mais do que a gente viu em Tiago 3, né? Vocês sabem o quanto que eu falo o que sai da nossa boca, do que a gente vai falar. Eu tava muito braba. Eu reconheci, eu estou com ódio. Reconhecer o que a gente está sentindo nos permite tomar consciência antes de pecar. O Paulo me conhece para saber que eu podia ter xingado um monte ontem, né? Tava muito brava, né? Glória a Deus, gente, eu venci! Ontem eu venci, porque não saiu da minha boca nada que pudesse machucar meu marido. Ainda mais do que as minhas atitudes que eu estava tendo naquele instante braba dentro do carro. Tenham sabedoria disso. Tenham cuidado com o que sai da boca de vocês. Pode continuar.
Tem tudo a ver com isso aqui, né? É que isso tem duas coisas que a Ju falou, assim, que está ligado com essa questão do texto de Tiago, né? O primeiro ponto é, quando o Tiago fala assim, limpem as mãos e purifiquem o coração. Muitas vezes a gente faz as coisas, as nossas ações, elas são feitas coisas boas, coisas realmente importantes e que agradam a Deus. Mas o coração, às vezes, não que revela a intenção, ele não está limpo, ele não está realmente convergindo para aquilo que as ações que as mãos elas representam as ações e o coração representa a intenção. Então é preciso que as mãos estejam limpas no sentido de fazer as coisas boas e o coração precisa estar puro para que as intenções daquelas ações elas sejam efetivamente aquilo que é da vontade de Deus. E quando isso não acontece, e essa parte do texto de Tiago, que eu tive muita dificuldade de compreensão, quando ele diz: entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Esse texto tem quando você lê ele, ele traz uma complexidade e uma possibilidade de um entendimento totalmente distorcido daquilo que é realmente a intenção de Tiago quando ele está falando. Então, quando você lê o texto solto, ele soa estranho, porque parece assim que Deus está pedindo para que você fique triste, que você troque a alegria pela tristeza, né? Troque o riso pelo lamento. É uma coisa um tanto que me chocou, assim, achei muito estranho esse texto. E aí, quando eu comecei a tentar compreender, é que eu entendi que o contexto em que Tiago está falando isso é um contexto de arrependimento. É a compreensão do arrependimento porque ele vem falando, né, dos conflitos, que nós somos as causas dos nossos próprios conflitos. Ele estava falando sobre a questão de a gente pedir de forma errada, desejar coisas erradas, né, fora do nosso propósito, fora da vontade de Deus, e também dessa visão de adequação do nosso comportamento aos valores que o mundo se mantém, né, de poder, de aparência, de influência, enfim, né? E aqui, quando o Tiago está falando sobre isso, ele está falando sobre o arrependimento e a força do arrependimento. Quando ele diz assim, entristeçam-se, ele está dizendo o seguinte: olha, você precisa primeiro entender que você está em pecado e se entristecer por isso, se afligir por isso, sentir realmente aquilo que você está fazendo de errado, né? Lamente-se, lamentar porque você não conseguiu resistir ao pecado e você caiu. E chorem, chorem no sentido de que você precisa, a partir daquilo ali, se voltar para Deus e buscar um novo caminho. Então, quando ele fala, troque-se o lamento e a alegria pela tristeza, é justamente para que você fuja daquela alegria dos sistemas de valores do mundo, né? E sinta tristeza para isso e se arrependa. Porque daí, a partir desse momento em que você fez todo esse processo de um arrependimento consciente, de um arrependimento que realmente seja transformador, no sentido de você não voltar para esse lugar e se voltar para Deus, é que Deus então os exaltará, que ou seja, Deus os concederá a graça, Deus vai te perdoar. Então, esse que é o sentido que a gente tira desse versículo 9 do texto de Tiago, que, se for lido isoladamente, ele pode nos conduzir para uma interpretação bem diferente daquilo que é a vontade de Deus, né? E depois, né, Tiago volta a um outro ponto, que é
muito comum na nossa vida, né? Que é o julgamento e o falar dos outros, né? A gente já falou sobre a questão da língua, já falou sobre, né, o poder da língua, e Tiago agora ele traz uma coisa de uma forma muito mais objetiva, né? Dizendo assim, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz, né? E há apenas um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Olha que forte isso, né? E aqui tem uma questão que a gente precisa ter compreensão também, né? É, Pode quando a falar. gente fala mal, quando a gente julga, não é o fato de julgar ou de concordar com todas as coisas, né? O sentido que a gente pode extrair disso alinhado com esses sistemas de valores de Deus é o seguinte: você não concorda com a ação da pessoa, mas você não julga a pessoa. E isso me lembrou de uma postura que eu sempre tive como quando eu estava na magistratura, e que era o seguinte: eu sempre dizia para as pessoas nos processos criminais em que você tem que julgar uma conduta, eu sempre dizia assim: olha, eu não estou te julgando, eu não estou te julgando, eu estou julgando a ação que você fez. A você roubou, eu não estou te chamando de ladrão, não estou te chamando de vagabundo, não estou te chamando de qualquer outra coisa, né? Enfim, eu estou julgando o teu fato. Você roubou ou não roubou? E é essa a ideia que agora que eu encontro no texto de Tiago. Você não deve julgar a pessoa. Você pode julgar a conduta que aquelas pessoas possam fazer que está desalinhada. Você diz, olha, você está errado porque você está roubando, você está errado porque você está adulterando, você está errado porque você está humilhando o teu próximo, né? Mas não o julgar a pessoa. Você é sei lá, um soberbo, um orgulhoso, um não sei o quê. Não, é essa ideia que a gente tem que extrair, né? Não julgar a pessoa, mas julgar a conduta, né? Porque a conduta, ela está correta ou incorreta, ela está definida pela, pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, né? E um outro ponto que Tiago traz aqui, que é uma coisa que realmente eu sempre falava, né? Assim, se Deus quiser, eu vou em tal lugar. Se Deus quiser, eu vou fazer isso, né? Deixa eu até ler isso aqui na versão mensagem, diz assim: quem pode prever o amanhã? E agora tem uma palavra para os que têm a audácia de dizer: hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá ficaremos um ano. Vamos abrir um negócio e ganhar muito dinheiro. Vocês não enxergam um palmo diante do nariz. Quem pode prever o amanhã? Vocês são como neblina que se vai logo que o sol começa a brilhar. Em vez disso, caia na realidade e aprenda a dizer: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Vocês estão cheios de vocês mesmos. Toda essa arrogância é maligna. Na verdade, saber fazer o que é certo e não fazer é pecado. Não posso falar nada. Socorro, Deus. Eu já fui pecadora assim ao extremo. Não, mas isso é muito comum a gente ter fazer isso e fazer planos, né? E a compreensão que a gente pode extrair disso é o seguinte: não é errado você fazer plano, não é errado você planejar, você projetar. O que é errado, segundo a palavra, é você não colocar Deus no planejamento, porque a gente não tem o poder ou a capacidade de dizer se daqui 30 segundos, meia hora, nós estaremos aqui. Deus sabe, Deus pode. Então, a ideia que Tiago
coloca aqui e chama a atenção é para que em tudo aquilo que nós fizermos, nós colocamos Deus dentro desse planejamento. Que a gente saiba que todas as coisas, elas acontecerão se for da vontade de Deus e não da nossa vontade. E aí a gente volta naquele ponto. Por que Deus odeia os soberbos? Porque eles acham que são capazes de fazer as coisas independente da vontade de Deus, independente da ação de Deus. E eu passo que os humildes, eles entendem que só poderão fazer isso de acordo com a vontade de Deus, né? E há um outro ponto aqui que Tiago fala, não sei como é que Estamos tranquilo. um outro ponto que Tiago fala que é muito significativo e, de alguma forma, a gente comentou num dos outros encontros, né? Ele fala assim, agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna, né? Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o pecado. E aqui há uma questão que é a questão da omissão, né? Quando você tem condição de fazer algo, fazer o bem, sob qualquer forma, independente da forma, e você não faz o bem, você deixa de fazer o bem, você comete o pecado. Esse é o que a gente chama no direito do pecado por omissão, né? Tem o pecado por ação, que é aquele que você faz consciente e faz a ação errada, né? Nesse caso aqui, que Tiago chama a atenção, é o pecado por omissão. Assim, você sabe que pode fazer o bem, mas você deixa de fazer o bem por alguma razão, né? E independente da razão que você possa ter para deixar de fazer o bem, para deixar de ajudar alguém, né? Você está cometendo um pecado. E olha que frase, o versículo 17, ele é para mim e para você hoje, tá? Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Eu vou ler mais uma vez, porque eu mesma não entendi, talvez você também vai precisar escutar de novo. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Quantas vezes eu e você tropeçamos já de manhã sabendo o que deve ser feito e não fazermos? E eu estou falando aqui num todo, desde escolhas alimentares, desde atividade física, desde cuidado com a casa, lembrando as nossas prioridades, né? Primeiro lugar, Deus, segundo lugar, nosso marido, terceiro lugar, a nossa casa, quarto lugar, nossos filhos, quinto lugar, para quem não está entendendo o que eu estou falando, eu estou trazendo as prioridades de acordo com o livro Experiência do Lar, tá? Porque eu, Juliana, muitas vezes eu me priorizei. Eu priorizei os meus planos, eu priorizei os meus projetos. A gente viveu esse final de semana um tempo precioso, né, com a família do Paulo, assim. A sobrinha do Paulo, ela, não sei se vocês chegaram a ver um Reels, eu e o Paulo dançando. Se vocês puderem, olhem esse vídeo lá, a gente dançando. Foi a sobrinha do Paulo que filmou e ela assim, Ju, o amor de vocês tá tão grande que ele tá chegando em nós. E vocês estão lindos juntos, a ponto de ela estar à mesa com o namorado dela, enfim, com o companheiro dela, e ela estar prestando atenção na gente dançando na pista e filmando a gente. Isso, gurias, é porque onde quer que a gente vá, nós vamos dar bom testemunho de Cristo ou um péssimo testemunho de quem somos em Cristo. E ela me trouxe aquilo e eu fiquei refletindo sobre isso o final de semana inteiro, assim. E eu e o Paulo não fizemos nada diferente do que a gente sempre faz, né? A gente sempre dança, a gente sempre se beija, a gente tá sempre se cheirando, a gente tá sempre juntinho. Tipo, a gente não fez nada diferente. Mas naquele instante, tocou diferente na vida das pessoas à nossa volta. Não é sobre nós, é sobre o que o Senhor faz através de nós. E naquele dia, gurias, dando um testemunho aqui, a mãe
do pai do formando, a mãe do Ita, eles falam assim, desceu pro hospital e estava muito mal. A madrinha, tava toda a família assim no mesmo hotel, né? Nossa família, a família deles. E aí a madrinha do Ita bem preocupada, né? Porque eles não sabiam se iam na colação de grau, eles não sabiam se iam ficar pro baile ou se eles iam ter que voltar para Porto Alegre para, enfim, para os cuidados com a mãe do Ita. Não é nem Porto Alegre, qual é a cidade? Pelotas. Para Pelotas. E aí, depois que a gente encontrou a madrinha, eu entrei no carro e eu orei do mesmo jeito que nós oramos pela vida da minha mãe. E eu pedi ao Senhor que o Senhor guardasse a vida dela naquele tempo, que o Senhor não permitisse que nada roubasse a celebração daquela família, que eles pudessem ter assim esse tempo no Senhor. E eu creio em nome de Jesus, está gravado aqui, que toda aquela família será alcançada pelo poder do nosso Senhor Jesus. Os corações deles serão alcançados por Jesus. Tem muitos ateus e cientificistas por lá. E eu creio que o Senhor vai fazer uma boa obra nesse tempo, assim. E a gente orou no carro, a gente clamou no carro, né, amor? E pouco antes a gente estava tendo notícias muito ruins. E a gente orou, a gente clamou. A gente estava indo. Tem lá para casa deles. E estava só nós dois no carro. Não me lembro. Não me lembro. Tu estava indo me levar no salão. É. Tu estava indo me levar no salão. É porque lá na casa deles nós estávamos indo com o Júnior e com a Miriam, que nossos meus enteados estavam com a gente lá. E aí, gente, resumo da ópera. Nós oramos, nós declaramos, nós entregamos a Deus. E o Senhor fez grandes coisas. Porque também você lembrar que você deve orar por alguém e não fazê-lo é pecado. Você lembrar que você deve dar uma palavra de amor e não fazê-lo também é pecado. Só um pouquinho, só um pouquinho. Tá, só me dá teu microfone aqui. Caiu por dentro ali? Caiu por dentro da blusa. Você estar nesses lugares e não fazer o que precisa ser feito é pecado. Gurias, eu vou fechar a porta que eu quis abrir para mostrar o nascer do sol para vocês, mas tá muito frio. Gelou os pés do Paulo, de certeza que ele foi buscar uma meia. Vida real, né? Acontecendo aqui com a gente. Então, eu quero entregar para vocês, que foi o que o Senhor me entregou hoje de manhã, o que nós louvamos hoje de manhã, né? Sobre os nossos pecados, sobre aquele louvor, ele fala, né? Eu priorizei o meu ego, eu priorizei as minhas vontades, eu priorizei os meus desejos. E neste capítulo 4, nesta quarta semana que estamos meditando sobre o livro de Tiago, eu quero lembrar você: humilha-se, humilhe-se diante do Senhor e Ele te exaltará. Você não precisa se defender, você não precisa se explicar, você não precisa justificar as suas vontades, aquilo que você quer. Entregue ao Senhor. Entregue a vida do seu marido ao Senhor. Entregue aquilo que você quer que teu marido faça, que você quer fazer na força do teu braço. Ontem eu queria muito fazer na força do meu braço. Eu vim para casa muito braba, tipo, eu queria, enfim, quem me conhece sabe que eu queria passar em Itapema, né? Ver minhas pequenas, ver minha irmã, ver meu pai. E o Paulo falou assim, amor, eu tô sem bateria social. Eu tinha sido 4 dias de festa, 4 dias de agitação, 4 dias com um monte de gente. Foi lindo, precioso, mas a gente estava precisando ficar em silêncio. Que vocês consigam entender que vocês precisam entregar para o Senhor. Eu entreguei para Deus dentro do carro. Eu não esperei chegar em casa. Eu falei, eu tô com ódio, eu tô com raiva, eu tô braba. Daí aquele trânsito, aquele monte de gente tansa no trânsito, pra que aquilo? Gente, nós pegamos assim, quem dirige na BR de uma mão só. Tipo assim, não era caminhão trancando o carro, era uma pessoa
andando assim, e nós a 60 por hora na BR, pelo amor de Deus. Fica em casa no domingo de tarde, não vai passear. Eu tava com raiva. E olha só, não julguem os outros. A palavra do Senhor está dizendo que eu pequei ontem. Não julga. Não confie em si mesmo. Não confie que você vai fazer planos. Não confie que você vai determinar o seu futuro. Não confie nisso. Mas acredite 100% em Deus. 1000% no Senhor. E é por isso que a gente sempre vai. Eu até anotei assim na minha Bíblia: se o Senhor quiser. E eu sempre falo assim: ó, se o Senhor quiser. Às vezes alguém fala assim pra mim: se o Senhor quiser, se Deus quiser, a gente se vê amanhã. E eu sempre falo: Ele quer. Será que Ele quer mesmo? Olha que arrogância, que petulância declarar o que Deus quer para as nossas vidas. Eu tô cheia de planos. Semana que vem tem imersão aqui em casa. Julie, Elaine está de atestado por 60 dias. Mas é Deus que sustenta, não é mesmo? Vai dar certo. Eu tô 3 noites sem dormir por conta disso. Agora, se eu e você pudermos colocar o nosso rosto diante do Senhor, se a gente puder ajudar as pessoas com respeito, se nós pudermos ser instrumento de Deus na vida delas, eu creio em nome de Jesus que grandes coisas o Senhor fará a partir das nossas vidas, inclusive, né? A gente indo lá, gelou os pés? Gelou os pés? Também. Você tem mais alguma consideração final? Eu acho que só essa questão do texto, eu sempre me preocupo muito com essa questão de a gente transformar isso em ações, né? Então, desse texto, né, Tiago nos remete a 5 pontos que a gente precisa refletir, né? Sobre o conflito, né? O que está alimentando o conflito, para que a gente consiga refletir sobre isso e nós sermos os pontos de eliminação desse conflito, né? Ter consciência de que o conflito é interno e ele não é externo, e que nós temos a capacidade de resolver os conflitos ou eliminar os conflitos, né? O segundo ponto que Tiago mostra e que a gente precisa refletir é sobre os nossos desejos, ou seja, o que é que a gente quer, para que esses nossos desejos eles sejam alimentados e eles sejam alinhados com o nosso propósito e aquilo que Deus espera de nós, né? Então, por isso a gente precisa avaliar o que a gente pede, a gente precisa compreender, né, o que a gente pede e às vezes até abandonar aquilo que a gente pede que não seja da vontade de Deus. E o terceiro, aliás, é a respeito das nossas orações, né? Que não basta a gente pedir em oração, a gente precisa examinar qual é a motivação daquele pedido, o que nos leva a querer. Aquilo que eu comentei, né? A gente pede a vitória, mas por que a gente está pedindo uma vitória? Né? É para honra e glória do Senhor ou é para satisfação do nosso ego, é para satisfação dos nossos desejos? E o quarto ponto é os nossos julgamentos, né? Por que a gente o que a gente está julgando, né? Está julgando a lei, está julgando as pessoas ou está julgando as condutas que estão se mostrando para que nós, de alguma forma, expressamos o nosso julgamento, né? E aí, o que Tiago lembra é que a gente precisa, nesse tipo de julgamento, né, ter a consciência dos limites que nos impõem,
a palavra, ou seja, até onde a gente tem a capacidade de julgar as pessoas ou a própria lei, né? O que que a gente discorda, o que que a gente é, nega, enfim, né? Que a gente saiba que os nossos julgamentos têm uma relação direta com aquilo que é a vontade de Deus. E, por último, né, o quinto ponto, que é o que Tiago nos traz, é a respeito dos nossos planos. Que os nossos planos sejam realmente planos de Deus e que Deus esteja nesse nosso planejamento, né? Tudo que nós fizermos, Deus tem que estar presente e nós precisamos submeter a Deus os nossos planos. Aí eu quero viajar, mas eu tenho que colocar Deus nesse projeto de viagem. Se Deus nos autoriza, se Deus nos concede, se Deus nos dá a graça. E, e por fim, é a questão da omissão, né? Não deixar de fazer o bem, não deixar de fazer as coisas corretas quando a gente sabe que precisa e que pode fazer, né? A nossa capacidade de fazer as coisas, ela é muito grande. E Deus nos deu a graça de poder fazer muitas coisas. E quando nós não fizermos essas coisas, por qualquer motivo que seja, nós estaremos em pecado. E essa compreensão a gente precisa ter muito clara, porque às vezes a gente deixa de fazer algumas coisas por comodismo, por não tem nada a ver com isso, né? E não é essa, o Espírito não é essa a vontade de Deus, né? Deus nos deu e se Deus nos mostra determinadas situações, é para que a gente faça alguma coisa, né? Ainda que não seja a nossa obrigação, ainda que não seja a nossa responsabilidade. Mas se nós sabemos que podemos fazer e nós sabemos que aquilo é o certo, a gente deve fazer independente de qualquer outras coisas. Eu acho que essa é uma das grandes lições que esse texto de Tiago nos traz. Alguém tem algum pedido de oração específico? Júlia está escrevendo, amiga? Tá. Vamos escrevendo ali que a gente vai vendo aqui. Vamos orar para encerrar. Depois que a gente orar e encerrar. Ah, é assim que a gente orar e encerrar, nós ficamos aqui só as mulheres mais um tempinho, se alguém quiser conversar, tá? Tá. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, Senhor. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso conselheiro, aquele que nos mantém no caminho reto, Senhor. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo, para que nós nos mantenhamos no caminho que é Jesus. Como uma margem segura, permite que a gente possa fluir, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor não esteja nos guardando, que o Senhor esteja cuidando da gente durante essa semana, cuida dos nossos pensamentos, nos ajuda a ter sabedoria e discernimento. Nós clamamos, Senhor, por sabedoria e discernimento. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem toda a autoridade para nos corrigir, tem toda a autoridade para nos ensinar, tem toda a autoridade para nos mostrar um novo ângulo, tem toda a autoridade para nos direcionar em qual livro, em qual palavra, em qual versículo nós devemos meditar de acordo com o que cada um de nós está vivendo, Senhor. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, pela vida do meu marido, pela vida da família do meu marido, Pai. E te agradeço por tudo que a gente viveu. E te agradeço, Senhor, por ter mantido a minha boca calada ontem, para que eu não perdesse tudo que a gente viveu nesse tempo. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que esteja conosco essa semana. Nós consagramos essa semana a Ti, Senhor, e temos pedidos específicos. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, pela vida plena da Julie, Zanete Ferrari. Eu peço, Pai, pela saúde física dela, para que todo e qualquer sintoma do que ela viveu recentemente seja completamente curado, Senhor, que o Senhor traga a ela sabedoria e discernimento sobre o que causou o que ela teve, Senhor, e que o Senhor restaure por completo a saúde física dela, Senhor. E com a saúde física dela completamente restaurada, com o espírito dela elevado ao Senhor e com a alma dela atenta a Ti, Senhor, que hoje à noite, Pai, ela possa transbordar na primeira turma de experiência do lar que ela vai viver na casa dela, Senhor. Que ela saiba o que tem que fazer, que ela saiba o que ela precisa, Senhor, em nome de Jesus.
eu te peço, Senhor, que ela tenha sabedoria e discernimento para esse tempo, Pai. Eu peço também, Pai, pela vida do marido da Roberta, Senhor, que está voltando de viagem, que o Senhor coloque seus anjos à frente, que o Senhor guarde o retorno dele, que o Senhor traga ele para casa em segurança, que o Senhor ajude a Roberta, Pai, a ter sabedoria e discernimento para recebê-lo, para que ele chegue em casa e sinta o teu amor, Pai, através da vida dela, que ela prepare o que ele gosta de comer, que ela faça aquela recepção calorosa, Senhor, e que ele se sinta de volta ao lar, sentindo a tua presença na casa deles. Pai, eu te peço também, Senhor, pela vida da dona Amélia, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor fez nesse tempo, por o Senhor ter guardado a vida da família Toniaso Terres, por o Senhor ter guardado a vida da dona Amélia, Senhor, por o Senhor ter guardado a vida daquela família que teve tanta celebração, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por ter podido, Pai, presenciar o amor de um pai e de uma mãe com seu filho, Pai. O Henrique tem a idade que teria meus filhos, e eu pude ver naquele tempo como é ter um filho homem se formando nesse tempo. Eu te agradeço por isso, Senhor, e te agradeço, Pai, por ter me permitido ver o rosto do Pedro, um irmão que celebrou com muita alegria a vitória do irmão mais novo, do irmão caçula, a vida da Silvia, Senhor, que transborda amor. E nós vimos, Pai, o colher de amor nesse final de semana, a ponto de todos notarem a tua presença naquele lugar. O Senhor declara na sua palavra em 1 Coríntios 7 que a mulher que é cristã, ela santifica a casa e que não deve se separar, e que o homem que é cristão, ele santifica a casa e não deve se separar, e que os filhos são filhos teus, Pai. Nós vimos, Senhor, naquela casa, o que o coração daquela mulher faz, e eu te agradeço, Pai, por presenciar aquele testemunho tão lindo, Senhor. Eu clamo, Pai, pela vida do meu pai, que em breve fará uma cirurgia, Senhor, que o Senhor dê sabedoria e discernimento para ele e para Teresa, Pai, e que eles possam, Pai, viver um tempo novo no Senhor, Pai. Converge o coração deles integralmente a Ti, Senhor. Eu te agradeço pela vida do meu irmão Ivo, que locou o seu primeiro apartamento com a Nath, Pai, que o Senhor dê a ele sabedoria e discernimento para esse relacionamento, Paizinho, que o Senhor guarde a vida deles, Pai, que o Ivo possa ter, Pai, ainda que seja no exercício da medicina, Senhor, um encontro sobrenatural contigo, Senhor, que o Senhor possa encontrá-lo, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra diz que onde dois ou mais estiverem em teu nome, lá o Senhor está, e nós cremos no poder da unidade. Então eu oro, Pai, pela vida de cada pessoa que está assistindo conosco online agora e que vai assistir essa gravação depois. Eu oro, Pai, para que os desejos deles, Pai, que vão ao encontro do seu coração, dos seus planos, Pai, sejam atendidos. Eu oro para que cada um de nós tenha sabedoria e discernimento para orar, Senhor, para te pedir, para clamar a Ti, Senhor. E eu te agradeço, Pai, pela vida da dona Leoncina, porque o Senhor trouxe todos em segurança para casa. E te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor conceda saúde a ela, que o Senhor restaure a comunicação dela, Pai, que ainda que a medicina diga que não há o que fazer, que os remédios certos sejam ministrados, Senhor, e que nós possamos ter um tempo precioso ainda este ano com a dona Leoncina, Senhor. Guarda os nossos corações, guarda as nossas famílias, encaminha os seus anjos à frente de todo o planejamento que nós formos fazer, Senhor, e Espírito Santo de Deus, mais uma vez, Pai, eu declaro, em nome de Jesus, que só o Senhor tem autoridade sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos planos, sobre as nossas vidas, como nosso conselheiro, como aquele que nos manterá no caminho que é Jesus e sempre diante da vontade de Deus. Nós confiamos a Ti, Espírito Santo, as nossas melhores experiências, as nossas melhores decisões, a nossa sabedoria que vem de Ti e que, Pai, nada, absolutamente nada nos distraia, que nenhum convite ou plano do mundo nos afaste de Ti, Senhor. Nós Te honramos, Te louvamos e Te agradecemos no poder do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigada, meu amor. Alguém quer conversar alguma coisa específica? Alguém quer falar mais uma coisa? Ah, só vem cá mais uma coisa. A Ari, a gente recebeu essa semana, nós estávamos em viagem, chegou, tá? Ó, já vamos usar semana que vem os nossos talheres novos. Gratidão. Dourados. Eu amei. Meu marido que lute. Temos talheres novos. Acabei de ter ideia do cardápio de quinta-feira que vem.
Esse aqui é um Mananciais de Vida, vem um negocinho, ó, daí você bota, eu já mexi ontem, antes de mostrar para ele. Então, por exemplo, você vai orar isso aqui, ó. Oração por restauração e nova vida. Amado Senhor, tu me criaste a tua imagem para que fosse uma pessoa alegre e feliz. Liberta-me hoje desse espírito de angústia e aflição que tem roubado o meu regozijo e a plenitude da minha vida. Obrigado por dar-me desde hoje teu espírito de alegria. Em nome de Jesus, amém. Aí você bota assim, Obrigado. ó, bem rapidinho. Daí você bota assim, ó. Daí você fica com essa oração durante o dia, assim, ó. Tipo, no negocinho. E, ó, só mais uma. Puxa a conversa em família. Eu vou usar isso aqui pra conversar com você. Pra ver se a gente amplia essa comunicação. Porque eu pergunto as coisas pro Paulo, ele foi bom. Se você pudesse nascer em outra cidade ou outro país, qual seria? Em outra cidade? Uhum. Sei lá, no sul da França. Gostei. Vou deixar o microfone. Obrigada, queridas. Fico feliz que tenha gostado.